Amigas, amigos, o TVE Entrevista hoje conversa com o pernambucano Antônio Lavareda. Ele é formado em jornalismo, direito, sociologia, com doutorado em ciência política. Lavareda é presidente do Conselho Científico do IPESP, Instituto de Pesquisa que temos acompanhado nesta e em tantas outras eleições. Ele é também fundador do Neurolab, Laboratório de Neurociência Aplicada. Lavareda é professor colaborador na pós-graduação em Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco. Como coordenador ou consultor de estratégia, Antônio Lavareda já participou de 91 campanhas eleitorais no Brasil e também no exterior. Antônio Lavareda, prazer recebê-lo aqui no TVE Entrevista, da TVE da Bahia. Prazer estar com você, Bob. Lavareda, você, entre várias outras, é o presidente do IPESP, Instituto de Pesquisa, e tem acompanhado o Brasil desde 2018, para ficar só na última fase, pelo que sei, sem interrupção nas pesquisas que vocês fazem, certo? Então, eu te pergunto o seguinte: que Brasil você está vendo, de uma maneira geral, você está percebendo nas pesquisas? Olha, Bob, essas pesquisas, como você diz, com uma regularidade mensal, elas nos dão um quadro bastante razoável do lado da opinião pública, ou seja, o que você me pergunta é como eu vejo o olhar das pessoas Isso, através da amostra de entrevistados sobre o Brasil que elas veem. E o isso. quadro, a pintura que se desenha, Bob, é praticamente uma Guernica. Guernica, aquele quadro famoso ali do Picasso representando uma cidade espanhola bombardeada ali na época da Guerra Civil daquele país. E a destruição, o sofrimento das pessoas ali e os escombros da cidade. Então, de certa forma, é isso. O Brasil que você vê nas pesquisas é um Brasil onde majoritariamente as pessoas estão insatisfeitas, estão ansiosas, estão endividadas, veem com muita dificuldade o futuro que se vislumbra à sua frente. São pessoas, são famílias cujos filhos, mais recentemente, na pandemia, tiveram inúmeros problemas para acessar, quando podiam acessar o ensino à distância das escolas públicas. São pessoas que têm problemas monumentais com saúde, com moradia. Ou seja, é um Brasil precarizado, para dizer o mínimo, esse que eu posso ver, né, contemplando o olhar das pessoas, dos brasileiros que veem o seu país e a sua vida pessoal e familiar. Uma situação bastante difícil, Bob. Período extremamente difícil em que você tem, costuma-se dizer é o teoricamente correto, qualificar esses estudos, Bob, de estudos de opinião pública. Mas eu sempre enfatizo que essa opinião não tem exatamente o teor de cognição, de entendimento, de análise, de racionalidade que o termo às vezes evoca, o termo opinião. Na verdade, são pesquisas sobre os sentimentos públicos. O que essas pesquisas captam muito bem são os sentimentos das pessoas. Tem um outro tipo de pesquisa, depois pode ser que a gente fale disso não é que é a qualitativa. Aquela pesquisa, sim, ela mergulha de uma maneira mais profunda no sentimento geral, não é isso? É verdade, as qualitativas fazem isso, mas quem, como nós, há mais de 35 anos, né, faz e desenvolve pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas, consegue identificar razoavelmente os aspectos qualitativos que se apresentam nas tabulações das perguntas, embora essas perguntas sejam, obviamente, em cima de alternativas são oferecidas aos entrevistados e, como tal, desenham, de alguma forma, o quadro geral obtido a partir da sua aplicação. Então, você pode ter, com frequência, você identifica
aspectos qualitativos também em estudos quantitativos, assim como vice-versa também é verdadeiro. Frequentemente, a gente, através de uma pesquisa qualitativa, né, os pesquisadores apontam o que é prevalecente. Quando eles dizem o que é prevalecente, eles estão inferindo quantidade, embora metodologicamente de grupos restritos, grupos de no máximo 10, 12 pessoas, mas ainda assim há um interplay. Então, na verdade, você tem um desenho que é quanti-quali, frequentemente, e isso aparece em todas as pesquisas. Primeira pesquisa que eu participei, Bob, é uma coisa interessante, eu acho que você não era nascido. Eu fui entrevistador e fui supervisor do censo de 1970, então já faz um tempinho. Rapaz, tem um tempinho. Nossa, tem um razoável tempo, né? Um grande geógrafo reconhecido não só no Brasil, mas mundo afora, o baiano Milton Santos, nas aulas dele na USP, pós-graduação, isso há uns 20 anos, ele dizia que o Brasil, dos que pouco tem, mesmo com todas as carências, é um país muito solidário. Muito solidário. E um Brasil muitas vezes, tantas vezes, invisível aos olhos dos que muito têm. Né? Esse Brasil solidário, mesmo em meio a essa penúria, essa crise que você está descrevendo aí, ele mantém essas características ainda ou isso foi dilacerado? Olha, Bob, eu acredito que ele mantém essa característica que o Milton Santos apontava. Aliás, eu cheguei a assistir palestras, diga-se de passagem, monumentais do Milton Santos. O brasileiro tem essas características, o diferencia de outros povos, né? E a gente não precisa fazer agora uma análise comparativa rigorosa a respeito, mas diferencia, né? A despeito da precariedade das suas condições de vida. Eu estou falando do brasileiro, da maioria dos brasileiros. Lembrar que a maioria dos brasileiros tem uma renda mensal inferior a 2 salários mínimos. Então, isso, imagina, eu estou falando de renda mensal, familiar. Né? Então, você tem um contingente de pobres e muito pobres extremamente elevado. E que, na crise econômica associada e agravada pela pandemia, isso, obviamente, ganhou contornos ainda mais dramáticos. Pois bem, esse contingente da população demonstrou muito recentemente, durante essa pandemia a qual eu aludi, que não acabou, de resto não acabou. Nós não estamos aqui usando máscara, porque estamos à distância, conversando online. Esses brasileiros deram demonstrações soberbas de solidariedade, ou seja, os pobres ajudando os pobres, as organizações, né, nos morros, as organizações nas favelas, de uma forma geral, as organizações de moradores, colhendo contribuições fora de morros e favelas, mas também um grande volume de contribuições dos próprios moradores, daqueles melhor aquinhoados ou em situações menos detrimentais de vida, atravessando essa fase de dificuldade, sempre se ajudando, sempre se dando a mão. Os brasileiros, e o brasileiro, sobretudo os de menor renda, onde está também concentrada a menor escolaridade, eles são basicamente solidários, dão lições todos os dias de empatia, e essa empatia e essa solidariedade, Bob, só lembrando, isso são características da nossa espécie, da espécie humana, que foram fundamentais para que a nossa espécie desse certo. Ou seja, não é o individualismo, não é o egocentrismo, não é a busca de sucesso, de mais renda e mais recursos a todo custo, que nos fazem ou nos fizeram dar certo como coletivo, como espécie ou como nação, trazendo a lente, fechando mais a lente num povo ou num território específico. É a solidariedade, isso é uma característica virtuosa que tem uma importância fundamental, como mostra a biologia evolucionária. Você trabalhou em 91 eleições, se não me engano, no Brasil e também fora do Brasil.
ler e entender as sociedades é a alma da sua formação, do seu negócio, né? A crise do Brasil é imensa, é múltipla, em vários aspectos, embora não seja apenas, obviamente, uma crise no Brasil, né? Embora também a gente caminhe no momento com uma espécie de decomposição em vários setores, né? De maneira geral, me parece uma crise de representatividade, né? Não só aqui, mas aqui. Por quê? E o que o primórdio da era digital, até quando tem a ver, até onde tem a ver com isso tudo? Olha, bom, você situou aí pelo menos umas três dimensões onde a nossa reflexão se endereça. De um lado, você tem uma crise que é uma crise mundial e que adquire contornos próprios em cada país. No caso do Brasil, você tem, afora os problemas externos, você tem opções, você tem escolhas de políticas públicas, escolhas, obviamente, internas, né, que nos levaram a um quadro mais precário e uma situação mais difícil, seja no terreno econômico, seja no terreno social e na pandemia, no quadro sanitário. Nós todos já sabemos hoje que o Brasil tinha todas as condições, por conta até do nível da nossa elite médica, científica, de uma forma geral, e também do esforço de produção de vacinas que foi feito aqui internamente, sempre merece registro o trabalho do Butantan, e também não vamos esquecer, independentemente de qualquer avaliação política e ideológica, o trabalho, a persistência do ex-governador João Dória. Ele foi extremamente importante para isso. Então, por todos esses, pela combinação de fatores, nós sabemos hoje que nós podíamos ter tido vacinação antes do início, como de fato veio a ocorrer. Nós podíamos ter essa vacinação antes, podíamos ter comprado, adquirido vacinas antes, e com isso nós poderíamos ter tido menos mortes. Menos mortes. Isso é um dado importante. Cada vida conta. Você imagina, então, as 200, 300 mil dezenas, mortes. centenas de milhares de mortes, o quanto conta. Não é? Isso é uma reflexão importante. Então, existe crise internacional, mas a nossa crise, a crise do Brasil, tem essas particularidades. E agora, e em outras dimensões, você alude à crise de representação, que também é algo internacional, mas tem suas características específicas no nosso país. Nós, Bob, nós não temos, olha só, a nossa Constituição demanda o monopólio da representação pelos partidos. Então, você sabe, o espectador nosso sabe também, que qualquer pessoa para se candidatar a um cargo eletivo precisa ter um cartório, ter um partido, precisa ser filiado a um partido. Então, é daí que se deriva a constatação do monopólio da representação. A Constituição não escreveu monopólio, mas descreveu as condições do monopólio. Pois bem, nós somos uma democracia, a Constituição aponta lá, mas há o monopólio dos partidos, e, de outro lado, a Constituição não obrigou a democracia partidária. Então, veja só, uma contradição em termos. Então, você tem partidos que são oligarquizados, tem partidos, ou a maioria deles, são geridos com base nos princípios não democráticos, mas os princípios do caciquismo, né? Um certo mandonismo, para usar a expressão adequada, e isso nos leva a que os partidos sejam fracos na sociedade, Paulo. Nós temos o que pode ser chamado de partidos hidropônicos, ou seja, eles não têm raízes na sociedade, como aquelas plantas que a gente come, aquela alface hidropônica e outras coisas, que elas ficam com as raizezinhas ali boiando no meio líquido, etc. E tal, mas elas não são enraizadas em nenhum meio sólido. Pois é isso que são os nossos partidos. Eles vicejam com os poderes que lhes são atribuídos às bancadas dentro do parlamento, ao monopólio constitucional da representação e ao fundo partidário e ao fundo eleitoral. Mas ele não tem nenhum rapport com a sociedade. Se você perguntar a um cidadão comum, perguntar uma amostra, 100, 200, 500, 1.000 pessoas, qual é o partido do presidente da Câmara dos Deputados,
Bob, se 1% de pessoas souber, vai ser vai ser um sucesso absoluto, um sucesso absoluto. Então, você tem esse problema, crise de representação. Os brasileiros não são organizados partidariamente. E devemos lembrar que não existe democracia minimamente forte sem organização partidária. Se a representação, se a nossa república é democrática, ponto um, se a representação política se dá no parlamento, no espaço parlamentar, se os partidos apenas podem eleger representantes, e se a sociedade não conhece sequer, não se vê representada nos partidos, você tem um quadro que eu qualifico como o seguinte: a nossa Câmara Federal, bom, 503 deputados, são 513 empreendedores individuais. Então, você tem um país que não só é fragmentado, é o mais fragmentado do ponto de vista partidário, da composição das bancadas, mas é muito pior do que isso. É muito pior do que termos 32 partidos. É pior, nós temos 513 empreendedores individuais agindo, sendo mobilizados, sendo articulados, em função de quaisquer interesses. Eu não quero discutir aqui a natureza dos interesses, mas, com certeza, não são interesses partidários do ponto de vista de organizações que sejam representativas da sociedade. O único partido que tem uma identificação, segundo os últimos surveys do Datafolha e outros institutos, o único partido que tinha alguma coisa em torno de 20% de preferência era o PT, pela origem, porque lá atrás nasceu com inserção social, nasceu a partir de movimento social, movimento sindical, etc. E os demais, o que tem a segunda taxa de preferência é o PSDB, por recall, que tem 3%, e depois vem o MDB com 2%, depois não tem mais ninguém. Eu falei, nenhum partido, eu falei no presidente da Câmara, o partido dele, Progressista. Ele é uma das pessoas mais poderosas do país, o Progressistas, é o cerne da coligação de governo, que dá apoio de governo, chamado Centrão. Tem o ministro da Casa Civil, tem o presidente da Câmara. Pois bem, qual é o percentual de preferência do progressista na sociedade brasileira? Bom, 0%. Zero. Aparece na pesquisa, é 0%. E isso, nada melhor do que isso para expressar a crise de representação. E agora, a terceira dimensão para a qual a sua reflexão nos endereça: o papel da internet, das redes sociais, etc., nisso tudo. Óbvio, e esse papel se constata só no Brasil, que, afora as maravilhas, e eu estou dizendo maravilhas na expressão dessa palavra, em toda a expressão que essa palavra, que a semântica possa adquirir. A internet mudou as nossas vidas, mudou a vida da sociedade, mudou para melhor, para muito melhor. As redes sociais também conectaram as pessoas, nos trouxeram mais próximos. Nessa pandemia foram fundamentais. Quando as pessoas estavam isoladas, foram as redes sociais que reconstituíam a cada momento os laços de sociabilidade, os laços de familiaridade, de amizade e as relações de trabalho, como todos nós lembramos. Pois bem, mas essa internet, essas redes sociais também trouxeram o que Humberto Eco chamou o empoderamento dos imbecis. Então, empoderamento de imbecis. Agora eu vou chegar lá na consequência disso. Elas também trouxeram a fragmentação da expressão pública, ou seja, cada cidadão, e muitos deles, e sobretudo esses imbecis, se acham e se portam como editores dos veículos de comunicação. Pois bem, a combinação de tudo isso foi a fragmentação, a maior fragmentação da sociedade. E a fragmentação é um dos piores males para o Estado-nação, para uma sociedade política. O oposto da solidariedade que você disse ao responder a primeira pergunta ali, a segunda pergunta. Exatamente. A fragmentação traz a retribalização do mundo, ou seja, as pessoas que interagem numa grande sociedade com propósitos, a república que tem a sua Constituição, com seus objetivos ali definidos, etc. O espectador nosso que queira, por exemplo, ter uma visão disso, pegue um exemplar da Constituição, olhe lá o artigo 3º, para ver quais são os grandes objetivos da República
brasileiro é quase um programa de governo, Se um governante seguir apenas o capítulo 3º da Constituição, já tem um programa de governo nas mãos. Redução de desigualdade está ali, desigualdade de gênero, desigualdade de classe, desigualdade regional, promoção intensiva do progresso, está tudo ali apontado. Pois bem, uma sociedade política que precisa de unidade, não precisa de conformidade, nem precisa de igualdade no sentido de preferência de opiniões. Eu estou falando, ela precisa de unidade, ela precisa de um propósito comum, ela precisa se portar como um grande condomínio de indivíduos que, para caminhar, para ir à frente, precisa acertar, precisa balizar a estrada pela qual as pessoas vão avançar. Pois bem, ela se fratura, ela se fragmenta, e se fragmenta num clima também possibilitado e magnificado pela rede de polarização, de radicalismo. Pew Research já mostrou, Bob, só quem faz sucesso na rede são os extremos, extrema esquerda e extrema direita. E aí você chega à situação, por exemplo, eleição norte-americana de 2020, o Biden tinha 10% do número de seguidores na rede do Trump, 10%. Vou repetir, 10% apenas. Felizmente, número de seguidores, volume de interações, isso é muito importante no universo digital, muito importante na vida real, mas não é decisivo no processo político eleitoral. Aproveitando aí para fazer esse registro lateral, mas que me parece interessante e importante nos dias que nós corremos. Então, é isso, terminando e sintetizando. As redes sociais, que servem para muitas coisas magníficas, elas aumentaram o processo de fratura, deflagraram e auxiliaram, quando não, impulsionaram a retribalização do mundo e das sociedades, e, junto com isso, a polarização exacerbada, que hoje, além de política, além de ideológica, é a polarização afetiva também, distanciando, gerando ódio, gerando rancor, mobilizando sentimentos negativos em relação àqueles que, teoricamente, seriam apenas adversários uns dos outros e que se transformam, assim, em inimigos a serem literalmente destruídos, Paulo. Vamos ao intervalo rápido e já voltamos com Antônio Lavareda. TV entrevista hoje ouvindo Antônio Lavareda, presidente do Conselho Científico do IPESP, Instituto de Pesquisas. Tradicionalmente, entidades, bancos, etc., isso desde que eu acompanho a eleição, eles financiam pesquisas para seu conhecimento, para saber o que farão, como farão, no que apostam, no que não apostam, né? Por que desta vez um banco, no caso, nós estamos falando do banco de investimento que é o XP, resolveu fazer, não sei exatamente com que periodicidade, agora é mensal, mas chegou a ser semanal, né? E qual foi o curto-circuito que aconteceu ali? Pelo que eu soube, havia uma parte dos componentes do XP insatisfeito com aquela divulgação quase que, se não me engano, semanal dos resultados de pesquisa com Lula à frente, e deu um curto-circuito. Então, são duas perguntas em uma. Por que dessa vez alguém resolveu transformar isso em algo público, que anteriormente era só basicamente para sua orientação privada, e o que aconteceu ali? Vamos lá. Como você bem disse, Bob, são duas questões diferentes. Vamos para a primeira, vamos nos endereçar à primeira. Os bancos são patrocinadores de pesquisas eleitorais em todo o mundo. Europa, sim, Estados Unidos, sim. São consumidores habituais, grandes consumidores de pesquisa. Para saber para onde vão ou para onde não vão, né? Claro. Exato. Ou seja, os bancos lidam com os humores do mercado. Quando a gente fala em mercado, mercado é constituído de cidadãos, de pessoas com diferentes orientações, etc., que precisam, então, se posicionar e apostar nas bolsas, etc., levando em conta os humores da sociedade em geral, no caso do eleitorado, especificamente. Então, os bancos são grandes clientes de pesquisa. A XP, em 2018, no início de 2018, criou um departamento deles chamado XP Político. Reuniu lá um time de jovens competentes e bastante aplicados e com curiosidade, de fato, científica, para desenvolver relatórios analíticos para os seus clientes e, no bojo dessa atividade, resolveram também demandar pesquisas.
para divulgação para os seus clientes e divulgação para a sociedade. Então, o que é que tem de diferente na postura da XP? Que pela primeira vez, foi a XP que inaugurou a seguinte atitude: olha, vamos encomendar pesquisas, vamos entregá-la aos nossos clientes, mas vamos também divulgá-la para a sociedade. E aí houve um nítido ganho mercadológico, um ganho de imagem. Você imagina, Bob, em 2018, se você for quantificar o que seria o valor ocupado nos meios de comunicação pelo título Pesquisa XP e PESP, etc. Isso. É uma barbaridade. Então, um grande ganho, foi uma belíssima sacada mercadológica da XP em 2018. E se manteve com avaliações mensais depois do governo eleito. Quero dizer que a nossa pesquisa do IPESP, feita para a XP, foi a primeira pesquisa no primeiro quadrimestre de 2018 para apontar Jair Bolsonaro com 20% e logo depois um pouco mais, foi a primeira pesquisa. Então, isso se manteve depois, mensalmente, fazendo avaliação de governo, das políticas públicas, etc. Vem esse ano de 2022, a XP resolve, primeiro, pesquisas quinzenais, depois pesquisas semanais. E aí vem a realidade, que a gente tem que entender, levar em conta. A maior parte dos investidores da XP, obviamente, tem renda elevada. Quando você pega qualquer pesquisa, você vai ver que, por exemplo, Bolsonaro está mais fraco na base da sociedade e mais forte no topo da sociedade, do ponto de vista econômico. Então, você veja que, do ponto de vista dos clientes da XP, a correlação não é uma boa notícia. A correlação de força, Lula, Bolsonaro, não é a mesma do total da população. Ao contrário, eu imagino, eu não vi, nós não fizemos nenhuma pesquisa específica com clientes, mas deve ser uma maioria de clientes bolsonaristas ali. E, obviamente, não se sentiram confortáveis com o seu banco, etc. e tal, assinando relatórios reconhecidamente sérios, não discutidos tecnicamente por ninguém na sociedade, atacados por conta dos resultados, mas não com nenhuma discussão técnica ou metodológica, não com nenhum questionamento técnico ou metodológico. Pois bem, e aí pressionaram o banco, e o banco precisou ser responsivo aos seus clientes. E aí resolveu optar por diminuir a periodicidade. Então, nós vamos ter, a partir de agora, porque semanalmente dar, entre aspas, mais notícias para essa banda da sua clientela era alguma coisa que criava situação de desconforto para a relação bancos-clientes. Então, resolveram fazer as pesquisas mensalmente a partir agora desse mês de julho. E assim o calendário está sendo construído e é assim que vai se dar. Mas vocês seguem fazendo o que vocês fizeram? O IPESP segue fazendo e, em breve, nós vamos anunciar, com outro patrocínio, o segmento das pesquisas, com 1.000 entrevistas, que é um tipo de amostra que nós nos orgulhamos muito, é a menor amostra das pesquisas nacionais. Bob, isso só é possível porque são pesquisas telefônicas, uma metodologia que, como eu disse lá atrás, nós desenvolvemos seguidamente, aperfeiçoamos desde 1993. Então, o IPESP vai continuar com essas pesquisas e, provavelmente, na semana que vem, nós vamos estar anunciando o calendário dessas pesquisas. Nós vamos estar anunciando, então, 2 calendários. O calendário de pesquisas mensais da XP e o calendário de pesquisas IPESP, que vão continuar a partir desse mês de julho. Só lembrando sobre essas amostras de 1.000, Bob, vez por outra, alguém diz, olha, 1.000 entrevistas, como é que pode representar, etc. e tal. Uns atacam por má fé, mas a maior parte é por ignorância mesmo. Veja o seguinte, eu sempre dou uma resposta clássica, eu digo, olha, se você não acredita em amostra, você, quando for ao laboratório colher sangue, entregue 1 litro do seu sangue para o laboratório. Não confie menos, 1 litro pelo menos. Se não quiser deixar todo. Algumas pessoas mereciam deixar o sangue todo no laboratório. Pois bem, só lembrando, o Nate Silver é o principal analista do desempenho dos institutos de pesquisa nos Estados Unidos, e o site dele, o 538, faz esses levantamentos, faz agregadores, faz projeções o tempo todo. Pois bem, ele tem um ranking, os 20
pegamos, quando você colhe os 20 institutos de maior credibilidade que ele selecionou por conta do desempenho deles, etc., dos 20, Bob, o número é impressionante, 12, ou seja, 60%, trabalham com amostras inferiores a 1.000 questionários. Inferiores a 1.000 questionários. Amostras de 650, 780, 880, 920 casos, tá certo? Ou seja, casos, no caso, a linguagem é entrevistados. Entendeu? 60%. Então, mais 20% trabalham com amostras entre 1.000 e 1.100 casos, tá certo? Então, você já tem 80%. E mais 20%, 4%, com amostras que chegam a 1.600 questionários. Nenhuma, Bob, eu vou repetir, nenhum deles trabalha com amostras de 2.000 questionários. E lembrar que a população americana é 55% maior do que a nossa. Então, você imagina como é uma coisa totalmente desarrazoada você imaginar que uma pesquisa de 1.000 questionários, uma amostra muito bem elaborada, é alguma coisa que, pela sua dimensão, não conseguiria dar conta das intenções de voto dos brasileiros. Lembrando para o nosso espectador ainda, Bob, que quando você vem, você tem com 1.000 questionários, você tem uma margem de erro máxima de 3,2. Quando você vem para 2.000 questionários, essa margem de erro cai apenas 1 ponto. Ou seja, você duplica a amostra, mas a margem de erro cai apenas 1 ponto. Faz nenhum sentido. Com amostras de sim, com desculpa. amostra de 1.000 questionários, você consegue fazer, vamos direto ao ponto, você consegue fazer amostras, pesquisas muito mais baratas e, como tal, possibilitar maior frequência e acesso para a sociedade. Eu quero te dar só um número. Se você comparar a última pesquisa do IPESP, divulgada no dia 3 de junho, com a pesquisa do Datafolha, divulgada no dia 23 de junho, uma tem 1.000 entrevistas, outra tem 2.500, em torno de 2.500 entrevistas, Bob. As diferenças entre os candidatos estão todas lá dentro das margens de erro, todas lá dentro das margens de erro, tá certo? Uma diferençazinha um pouco maior em relação às intenções de voto de Bolsonaro, que aí envolve uma discussão, uma reflexão metodológica que eu posso fazer adiante. Pois bem, mas a diferença, o TSE estampa o preço das pesquisas, ele é uma informação obrigatória. A pesquisa do Datafolha, Bob, é 11 vezes mais cara do que a pesquisa do IPESP. 11 vezes mais cara. Pronto. Essa informação diz tudo. Agora, uma coisa para nós leigos, porque são muitas as pesquisas que aparecem o tempo todo. Por que tem uma certa diferença, às vezes, muito grande entre algumas pesquisas? Olha, a do Datafolha está num certo nível ali, muito semelhante, e uma ou outra, mas tem coisas que são muito... Aí, por isso que há essa confusão, a sociedade não sabe exatamente quem é quem e acha estranho tudo aquilo, né? Veja o seguinte, a minha posição, nós temos hoje um número um pouco maior do que em 2018. 2018, ao final, nós já tínhamos 10 institutos fazendo pesquisas com regularidade. Hoje nós temos 12, então aumentou 20%, não aumentou tanto assim, pesquisa nacional. Minha visão a respeito, quanto mais institutos, quanto mais pesquisa, é melhor. Beneficiário é a sociedade. Agora, obviamente, se a sociedade tem um benefício, ela também tem um custo. Vem junto com esse benefício um custo. Qual é o custo? Discriminar, né? Examinar com maior cuidado a fonte das informações, dos números, dos percentuais que lhe chegam. E esse papel, Bob, é um papel que deve ser, quando a gente fala em sociedade, a sociedade, obviamente, as pessoas comuns estão trabalhando, estão tratando as suas vidas, estão procurando emprego, estão tentando sobreviver. Quando a gente fala de sociedade, a gente fala, nesse caso, dos meios de comunicação, de vocês, jornalistas, e das redações. Eu sempre defendo que os veículos criem editorias de pesquisas de opinião pública dedicadas à temática eleitoral, especialmente nesse ano, para ajudar a separar o joio do trigo. Não adianta pensar, eu já escrevi isso, não adianta mais um grande veículo pensar
que ele compra uma pesquisa ou duas pesquisas, veicula aquela pesquisa, ignora todas as demais e pronto, está tudo resolvido, todo mundo só vai prestar atenção na sua pesquisa. Não é mais assim. Todas as pesquisas chegam a todas as pessoas. Então, os veículos, tudo bem que comprem sua pesquisa, mas tem obrigação, através dessas editorias, de explicitar para a sociedade, em relação às outras pesquisas, o que é joio e o que é trigo. E nesse terreno, hoje, infelizmente, nós estamos também tendo pesquisas fake, né? Muitas pesquisas fake. Toda vez, e há algumas formas de você entender isso. Toda vez que uma pesquisa for divulgada e você olhar ali, os institutos divulgam, porque é obrigação imposta pelo TSE, pela lei eleitoral, os demográficos, ou seja, cotas de sexo, de idade, região, etc. E tal. Mas você tem que buscar ver qual foi o recall captado por aquela pesquisa do voto no segundo turno, pelo menos de 2018. Uhum. Ou seja, o voto na eleição passada. Para quê? Para você saber como é se aquela pesquisa, se aquela amostra é representativa dos demográficos, razoavelmente, etc. e tal, tem a quantidade certa de homens, de mulheres, jovens, mais velhos, etc. Mas se ela é representativa também das correntes político-ideológicas da sociedade. E a única forma que a gente tem de ver isso no Brasil é dando uma olhada no recall da eleição passada, porque a identificação partidária, como eu comentei, é baixíssima. A autoclassificação ideológica, a pessoa se definir como conservador, como liberal, como moderado, etc., não há esse reconhecimento nem essa prática, não é, de autoidentificação no Brasil. Eu quero dizer que qualquer pesquisa eleitoral nos Estados Unidos e na Europa, e é lá que começou a atividade de pesquisa, na década de 30, nos Estados Unidos, sobretudo em 36, lá, primeira pesquisa eleitoral na França em 38, depois se espalha pela Europa toda. Pois bem, qualquer pesquisa eleitoral nos dois continentes, está lá o quanto capta da amostra uma caracterização política e ideológica. Então, está lá identificação partidária, tem lá autoposicionamento ideológico e tem o voto da eleição passada. Você vai ficar surpreso, Bob, com o número de pesquisas divulgadas entre nós nessa temporada eleitoral que não tem essa questão simplesmente. Então, você pode ter uma inclinação, um viés político-ideológico total. E hoje, pela experiência, eu pego as pesquisas e, quando boto os olhos no resultado, já sei que são amostras enviesadas. Agora, me diga uma coisa, isso é uma providência elementar. O instituto que não faz isso, ele, na verdade, está ajudando ou produzindo, na verdade, uma pesquisa fake. E isso precisa ser combatido e denunciado. Amiga, amigo, um intervalo ligeiro e já voltamos com Antônio Lavareda. Ele já coordenou ou foi consultor em 91 eleições no Brasil e no exterior. Por isso, o TVE Entrevista hoje está ouvindo Antônio Lavareda. Antipolítica e outsiders. A antipolítica, no mais das vezes, na prática, se revela, na prática, farsa e farsantes. Mas vimos a última leva no Brasil e mundo afora, né? No Brasil, causas e consequências. Olha, a antipolítica, a negação da política, ela sempre serve a algum interesse, né? Quando a gente fala de anti-Estado, nós estamos falando de uma doutrina política, de uma filosofia que ou foi, porque hoje tem pouca voga, que foi o anarquismo, Kropotkin, Bakunin, etc. Mas é anti-Estado, não é antipolítica. Eles faziam política o tempo todo. É a política sem Estado, é outra coisa. Aliás, como no marxismo, há uma referência a uma etapa superior do socialismo, chamada o comunismo, onde também o Estado perderia o seu sentido de ser. Mas nós não estamos falando de antipolítica. Quando se fala em antipolítica, está se falando, na verdade, em autoritarismo, está se falando em ditadura, está se falando de tirania. E qualquer movimento, ainda que não revele esse caminho, tem essa intenção real, qualquer movimento de antipolítica. Infelizmente, na democracia, alguns políticos até, embora bem intencionados,
se valendo de orientações mercadológicas em determinado momento, embarcaram nessa cantilena da antipolítica. Quando a gente fala que a eleição de 2018, Bob, foi uma eleição onde o espaço se abriu, onde a janela se abriu para a vocalização antissistema, antipolítica, Muita gente embarcou. A gente esquece que ela foi precedida, ela teve o preâmbulo, ela teve a van-premier na eleição municipal de 2016. Na eleição municipal de 2016, sobretudo em algumas capitais. Em Belo Horizonte, o Calil era o eu não sou político. E em São Paulo era eu sou o Dória, eu não sou político, eu sou gestor, etc. A antipolítica colocou o seu nariz de fora da janela da nossa democracia já na eleição de 2016. Né? E ela vai e vem, já teve Collor, já teve Jânio Quadros, já teve... Exato. Né? A cada momento você tem quadros que caracterizam o que a literatura de política chama eleições críticas, onde você tem crise econômica, polarização ideológica, emergência de terceira via. Em 2018 você teve mais impeachment, você teve Lava Jato, você teve o presidente substituto, o vice-presidente com uma reprovação recorde, etc. e tal. E em outras situações, em 1989, você tinha a hipercrise de representação política derivada do Cruzado II. Você lembra bem disso. O estelionato eleitoral do MDB. Inflação de 80%. E o estelionato eleitoral de 1986, duas semanas após o MDB ganhar 90% das unidades da federação. Quebraram o Brasil inteiro. E em 1960 você teve o Jânio Quadros, o Brasil exaurido, teve o período mágico, glorioso, o período Kubitschek, mas economicamente o país estava exaurido, o discurso anticorrupção avultou, varre, vassourinha, era a música para varrer a bandalheira, entre aspas, que era a música tema da campanha de Jânio Quadros. Todas elas eleições críticas. E, nesse momento, a antipolítica e o candidato outsider, antissistema, se afirmam. Passada a eleição de 2018, começa uma governação, e 2022 vai ser uma eleição, tecnicamente, entre aspas, agora normal. O que é uma eleição normal? O presidente, que foi outsider, deixou de ser, veste o figurino do político normal. Procura um partido grande, com grande recurso do fundo partidário, do fundo eleitoral, grande espaço de tempo de televisão e rádio, monta a coligação nos estados, etc. e tal, e, no nosso caso, sai usando a máquina pública para ver se essa utilização produz um adicional de votos para melhorar o seu desempenho. Isso é uma eleição normal. Isso eu queria fazer agora, de novo, duas perguntas. Primeiro, semipresidencialismo pega no Brasil? Segundo, essa derrama de dinheiro, pacote aprovado há pouco, isso tudo, ainda você crê que isso ainda há tempo de produzir grandes efeitos na eleição? Semipresidencialismo. Semipresidencialismo, na verdade, o outro nome disso é semiparlamentarismo, né? Semiparlamentarismo. Você mantém um presidente eleito, que é o modelo francês, por exemplo, o modelo português também, embora haja distinções, como você sabe, entre esses dois modelos, e um parlamento, na verdade, governos parlamentares, governos extraídos a partir da prática do locus parlamentar. Isso, no Brasil, já foi testado duas vezes, já foi testado, depois de implantado em 1900, falando para os espectadores o que você sabe muito bem, Bob, em 1961 foi implantado para contornar ali a crise derivada da tentativa de golpe dos militares que não queriam permitir a posse legítima do vice-presidente João Goulart. Em 1963, isso vai para as urnas, ser ratificado ou retificado, e uma maioria expressiva, mais de 70% dos brasileiros, rechaça o parlamentarismo e nós somos devolvidos ao presidencialismo. Em 1993, a Constituição havia previsto, e nós vamos para um plebiscito. E aí entrou a forma monárquica, parlamentar, república, e depois parlamentarismo, presidencialismo, e mais uma vez, por uma larga margem, o presidencialismo
é definido como o ideal para a maioria da população brasileira. Então, eu quero dizer, primeira dificuldade, a população vai ter enorme dificuldade para aquecer a uma fórmula semipresidencialista, bom. Segundo lugar, um governo parlamentar no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, é um governo partidário. Como você fazer um governo partidário, basicamente partidário, se você não tem partido no Brasil? Isso é um absurdo. Quem propõe isso esquece do requisito preliminar ao parlamentarismo. Partidos fortes. Sem partidos fortes, o parlamentarismo ele se esvai praticamente, o governo parlamentar se esvai a cada momento. Seria um governo, para usar uma imagem correlata à sua no começo, um governo de despachantes de si mesmo e seus interesses. Exatamente, um amontoado. Seria um agregado de empreendedores que deixariam de ser MEI, empreendedores individuais, para ser limitada ou CSA, de capital fechado, não é? Ou frequentemente, sociedade anônima no sentido mais amplo e delicado da palavra. Então, não faz o menor sentido você falar hoje em semipresidencialismo. Você tem que hoje ver o seguinte: qual é o remédio para a democracia em crise? O remédio para a democracia em crise é mais democracia. Então, você precisa ver como é que você fortalece a nossa democracia, fortalecendo partidos do ponto de vista da representação política, porque a nossa democracia é representativa, mas também incorporando com muito mais frequência do que temos hoje, mecanismos de democracia direta. A população pode e deve se manifestar com mais frequência a respeito de uma série de temas. Para quem se interessa, para quem estiver nos assistindo se interessar sobre isso, dê uma lida rápida, vá lá no Google, etc., para ver o exemplo que a Califórnia, isso é verdade para a costa oeste americana em geral, mas especialmente para o que é feito de propositura, exercício do direito de proposição legal, que não existe no Brasil, mas pouquíssimo utilizado e deve ser dinamizado, para plebiscitos e para referendos na Califórnia. É um espetáculo e é um estado mais desenvolvido, mais pujante da Federação Norte-Americana. Então, nós precisamos semipresidencialismo de lado. A segunda questão, qual era que eu já... É se essa derrama de dinheiro, se isso produzirá efeitos a tempo. Vamos lá. Os bilhões do orçamento secreto vão ter uma repercussão que a gente já sabe, Bob. Eles vão aumentar a taxa de recondução dos mandatos parlamentares. A taxa de reeleição na Câmara Federal, etc., vai ser extraordinária. Preparemos-nos para isso. Se não for, nós vamos precisar investigar a fundo os fatores que impediram isso, porque o orçamento secreto e as emendas parlamentares vão nessa direção de constituir laços privilegiados entre os atuais deputados federais e os prefeitos são os principais condutores do voto nos respectivos municípios. Então, é isso. Quando se fala, olha, o valor do fundo eleitoral, 4,9, não, o fundo eleitoral é bobagem junto do que são as emendas do relator e desse chamado orçamento secreto. O impacto do fundo eleitoral é muito menor, e o fundo eleitoral, mal ou bem, tem que ser distribuído de alguma forma, embora assimétrica, entre um grande conjunto de candidatos, ao passo que as emendas do relator, por definição, só beneficiam os representantes atuais, os parlamentares atuais. Com relação a essa medida, essa nova disposição, aumento, você está falando do aumento do Bolsa Família, R$200, mais Bolsa Caminhoneiro, Bolsa isso, um agregado de 43 bilhões, isso é justíssimo, Bob. O que o país devia estar discutindo hoje, né? Isso não tem nada de criminoso você fazer isso nesse momento. Talvez, do ponto de vista eleitoral, rigoroso da legislação eleitoral, isso tenha uma discussão com relação à legalidade. Do ponto de vista da necessidade, isso não está longe de ser criminoso. Isso é benéfico para essa contingente da população. O que é criminoso é isso que só está sendo feito agora.
Por que isso não foi feito desde novembro, desde dezembro? Essa necessidade tremenda da população só foi conhecida agora, quando as pesquisas revelam uma situação difícil para a reeleição do incumbente, e esse é o aspecto que merece e deve ser discutido. Ou seja, por que não se fez isso meses atrás e se deixou essas pessoas amíngua? Com relação aos aspectos eleitorais, Bob, o voto presidencial no Brasil não é, ao contrário do que alguns supõem, um voto que gratifique o governante que distribuiu prebendas, que distribuiu favores à população. Não, não. O voto das pessoas, de forma mais consciente ou menos consciente, é um investimento no futuro. As pessoas vão votar, os eleitores brasileiros, mesmo de baixa renda e essa de muito baixa renda, agora beneficiada, vão votar em outubro investindo no seu futuro, investindo na melhoria da qualidade de vida, investindo na possibilidade de que seus filhos tenham uma formação educacional razoável, investindo na direção de ter um melhor sistema ainda, com um desempenho melhor do sistema público de saúde, o SUS, o louvável SUS, mas com tantas precariedades, inclusive do ponto de vista de funding, de financiamento, e também, no meu entendimento, essa gestão tripartite, que às vezes não funciona tão efetivamente como deveria. Então, as pessoas vão votar investindo numa possibilidade que o país volte a crescer para gerar oportunidade para todas. Lembrar que essa coisa de crescimento, de renda no bolso das pessoas é fundamental, não só para os trabalhadores, porque os trabalhadores formais, porque isso lhes assegura a manutenção do emprego e a evolução nessa carreira dentro das empresas onde eles estão, ou mesmo trocando de empresa, mas também para os muitos trabalhadores informais. 40% da nossa força de trabalho hoje está na informalidade, Bob. Então, sem crescimento econômico, esse trabalhador informal não consegue ter o mínimo de renda razoável ao final de cada mês. E o que é que eu quero dizer com esse voto de investimento, etc.? É que esse auxílio, às R$200 hoje, isso é extremamente importante. Isso diminui a angústia a qual as pessoas estão submetidas, sem condições de prover alimento para os seus filhos, sem condição de pagar a conta de luz, sem condições de pagar, eventualmente, o aluguel, os custos da sua moradia. Diminui a angústia, Bob, mas não resolve a ansiedade com relação ao futuro. A angústia se conjuga no presente, a ansiedade se expressa e é gerada com relação ao futuro. O futuro que gera medo, gera ansiedade, faz circular cortisol a mais no sangue, na corrente sanguínea das pessoas. E a eleição, o que é mestra, a emoção que é mestra na eleição, que é mestra na decisão do voto, é a ansiedade. A angústia tem um papel no presente. R$200 a mais no bolso das pessoas no dia de hoje diminui a angústia dos brasileiros, mas não resolve sua ansiedade, sua insegurança, a incerteza com relação ao futuro. Então, as pessoas vão votar, o modelo do voto, Bob, é um modelo retrospectivo, prospectivo, como a teoria chamou, prospectivo, retrospectivo. Traduzindo em miúdos, o que é isso? O cidadão comum tem a maior dificuldade para entender os programas de governo. Qualquer um de nós tem muita dificuldade para entender as minúcias técnicas de um programa de governo. Muita dificuldade. Agora, tem mais dificuldade ainda para acreditar que aquele programa de governo, que aquela promessa vai ser cumprida. Então, qual é o caminho, né? Qual é o atalho cognitivo que as pessoas utilizam? Elas olham o passado ou o presente, avaliam como está sendo o governo do candidato atual, no caso do incumbente Jair Bolsonaro. Então, elas deduzem que o governo do presidente Bolsonaro no futuro vai ser parecido com esse. Por exemplo, já que você se reportou, o Bolsa Família, o Auxílio Brasil pode se manter em R$600. Mas como é que vai ser a educação? Como é que vai ser a saúde? Como é que vai ser a política com relação às mulheres? Como é que vai ser a proteção ao meio ambiente? Como é que vai ser a política em relação aos povos indígenas? Como é que vai ser a valorização da cultura? Todas
as deduções vão ser tomadas com base na leitura que fizerem do trabalho atual, não das propostas, não das promessas. E, no caso dessa eleição, nós temos uma coisa absolutamente singular na nossa história, que é um ex-presidente candidato. Na verdade, quando eu digo absolutamente singular, é um presidente competindo com um ex-presidente, porque ex-presidente, o Getúlio Vargas era um ex-presidente, ganhou a eleição de 1950 assim, como ex-presidente. Recuando lá mais no tempo, nós já tivemos o Prudente Moraes também, candidato na Primeira República, mas isso já vamos trazer muita informação histórica para a nossa conversa. Então, no caso do Lula, o Lula diz, o Lula propõe, o Lula fala que vai fazer isso ou aquilo, o mercado presta atenção, os jornalistas, vocês se deleitam, fazem análise, fazem inferência, mas o grosso, a maioria absoluta do eleitorado que vai votar no Lula ou que não vai votar no Lula, vai fazê-lo ou deixar de fazê-lo pelo sentimento e pela avaliação retrospectiva. Daí que esse modelo é o prospectivo, retrospectivo. E é isso que gera as intenções de voto que o ex-presidente tem hoje, Bob. Lavareda, infelizmente acabou. Muito obrigado por esse mergulho tão profundo, né, na alma do Brasil, dos eleitores do Brasil. Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito hoje aqui sobre o que é uma eleição, como é, de que jeito, como a gente faz eleição, como a gente acerta, como a gente erra. Foi um prazer conversar com você, Bob. E a gente, enquanto fala, como você sabe, a gente também faz uma reflexão em voz alta e sempre sai de uma entrevista bem conduzida, não é aprofundada como essa, a gente sempre sai também tendo aprendido bastante. Eu lhe agradeço por isso. E obrigado a vocês também, queridas amigas, queridos amigos da TVE da Bahia. Nos vemos na próxima semana. Um abraço.